Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e a mais uma reunião que se inicia. Eu vou fazer a leitura da página do livro Sinal Verde, para que a gente já possa se ambientando, deixando os problemas lá fora e aproveitarmos da melhor forma possível esses minutos que aqui estaremos. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra, em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Bem, então, envolvendo já na leitura da página, que possamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão incondicional, te rogando, Senhor, que as suas bênçãos possam chegar até nós, nos trazendo exatamente o necessário para o nosso refazimento físico, nosso refazimento espiritual, pois estamos aqui, nesta casa de amor, envolvidos por energias salutares que nos chegam nesse momento do alto, juntamente com a espiritualidade amiga, atendendo a cada um de nós as necessidades que cada um de nós precisamos, Senhor, ser atendidos. Que o teu amor, que a tua luz, que a tua paz possa nos envolver e com ela dar início à reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, nós vamos fazer hoje a palestra que periodicamente nós costumamos fazer com dois temas. O Léo vai fazer a apresentação dele agora nessa primeira etapa, quando for 8h30, né, Léo? Mais ou menos 8 agora, até 8h30, 8h35, ele conclui essa primeira etapa e em seguida eu darei continuidade com outro tema. Esse primeiro tema, ele virá falar sobre o capítulo do Evangelho que nos ensina a amar os vossos inimigos. Prezados irmãos, paz e alegria, sintam-se todos acolhidos na nossa casa religiosa. Vamos vibrar juntos, pedindo a espiritualidade amiga para que possa haver harmonia e paz em todas as dependências dessa casa durante essa noite. Então, amai os vossos inimigos. Esse tema, essa máxima de Jesus sempre foi uma máxima um pouco confusa para a gente entender. Ainda nos dias atuais, a gente imagina então naquela época. Não sei se
se todos já tiveram a oportunidade de ler o livro. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão, mas aquele livro lembra muito bem a gente de como é que era a situação dos judeus escravos, né? A raça que Jesus fazia parte. Eu me lembro bem que no começo daquela história, o pai de Jesiel, né? José Debe, qualquer coisa assim, né? Ele saía com um cesto na mão, e ele era judeu escravo dos romanos, né? Saiu com um cesto na mão para fazer compra no mercado, e de repente ele passa e passa pelos romanos, né? Os seus cavalos, o pessoal do exército, da polícia da época, né? E fala então: olá, Carlos. Ah, não. A primeira vez, pelo contrário, ele passou e não viu, não conversou com ninguém. Com medo, foi pelo canto. Aí um daqueles que estava no cavalo ali, o romano, falou: olá, o desprezível judeu, como é que tu passa assim sem falar com os seus senhores? E ato contínuo, bateu muito no velhinho, né? Pai de Jesiel e da Abigail, né? Abigail e Jesiel, 2 irmãos. E Abigail vinha a ser mais tarde a namorada de Paulo de Tarso, né? Digo Paulo Estevão. Isso foi a primeira vez. Na segunda vez, depois que ele se machucou para caramba, outro dia ele saiu na rua. Então foi quando ele passou: olá, servidores do grande César, bom dia. Aí os soldados já perguntaram: olha só que ponto chegou o abuso desses escravos, como ousa levantar a voz para falar com os romanos? E mais outra coisa. Então, irmãos, é só para lembrar como é que era confusa aquela época, como era o povo escravo judeu na época em que Jesus falava em amar os vossos inimigos. Então a gente sabe que toda criatura que é submetida, que é escrava, que é oprimida, de uma forma ou de outra está lutando para sair daquela situação. Mesmo os mais tímidos, mais calmos, estão tentando sair de qualquer maneira. Então, libertar-se é uma coisa da natureza do ser humano, porque nós nascemos para ser criaturas espirituais superiores. Então existe a lei do progresso que está dentro de nós, e todo mundo quer se livrar. Jesus também era uma criatura assim, ele queria se livrar, só que era de maneira diferente, né? Os meios que Jesus usava eram completamente diferentes daqueles que os judeus queriam utilizar. Então, a gente vê em seguida algumas palavras dele, né? Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha que coisa diferente, né? Gente, se hoje em dia para nós amar os inimigos ainda é uma coisa assim meio estranha, né? Imagina. Por isso mesmo que ainda hoje o povo judeu não aceita Jesus, né? Não aceita Jesus como nós, os cristãos, aceitamos. Também vem aquela frase ali: aos antigos foi dito, eu porém digo. Então eles diziam olho por olho, dente por dente. De certa forma ainda é assim. Os judeus não aceitam essa situação, né? Então eles acham que Jesus contrariou a lei de Moisés quando ele não revidava, né? Então Jesus, aliás,
Alguns pensadores também pensaram assim. Nós podemos lembrar de Nietzsche. O Nietzsche, eles não tem Jesus como uma criatura divina. Pelo contrário, ele diz que nos posicionarmos vendo Jesus como uma criatura divina, diminui o Jesus ser humano, ser mortal, que era um homem que lutava para a liberdade do seu povo, mas de forma diferente, amorosa. Então, o que se diz que Jesus tenha morrido na cruz para nos salvar, né, que o sangue de Jesus livrou os nossos pecados, sinceramente, isso realmente diminui Jesus, o homem que lutou, da forma que lutou, porque, na verdade, a morte dele, inclusive, não foi a morte atípica, né? Os ladrões e as criaturas que lutavam contra o governo, foi o caso dele, eles se achavam que Jesus era uma ameaça para o governo da época, foi por isso que ele morreu, perto de 2 ladrões. Né? Então, continuando, gente, nós temos que ser rápido, porque o Rogério vem atrás dando seta. Jesus Cristo, somos homem ou ser divino? Então, ele falou mais de 60 vezes nas suas palavras, se referindo a Deus como Pai. E ele desencarnou na cruz pedindo: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Então, Jesus ser divino, não mesmo, né? A criatura mais espiritualizada que já apareceu na face da terra, mas Jesus não era Deus. Continuando, os homens do caminho. Na verdade, o cristianismo começou certamente com Jesus, né? Então, logo depois do desencarne de Jesus, depois da morte de Jesus, aquelas criaturas que seguiam Jesus, uma espécie de liderança de Pedro, viviam numa casa que ficava no caminho. Então, Jesus faleceu e começaram a chamar dos homens do caminho. E como mudou? Mudou mais tarde, quando Lucas, que é um dos evangelistas, ele caminhava com Paulo, mandando epístola para um lado, para o outro. Ele então sugeriu a Paulo que os cristãos fossem chamados de seguidores de Jesus, fossem chamados de cristãos, porque caminhos há muitos. E foi a partir dessa data que começou então chamar de os homens do caminho passaram a ser chamados de cristãos, né? Então, ainda rapidinho, continuando, a evolução do cristianismo no tempo. Logo no começo, no século I, a gente sabe que Jesus faleceu, mas os evangelhos demoraram a aparecer. O primeiro foi Marcos, com 50 anos de morte de Jesus. O último que saiu foi de João. Jesus já tinha desencarnado há quase 90 anos, cerca de 90 anos. Então, a fé católica é do 300 anos depois da morte de Jesus. 300 anos. Como foi? Constantino, que era o imperador e político. Constantino, por ser político, ele quis unir a fé cristã com o império. A princípio, ele era perseguidor de Jesus. Mas, sabe como? Aquele fogo que está tentando jogar água e não apaga nunca, vai crescendo, 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 parecendo cristão para todo lado. E o que o
político quer? Quer seguidores, quer mais gente para ficar do lado dele. Então, por isso, para unir a fé com o império, ele adotou o cristianismo, né? Então, mas nessa evolução do cristianismo, logo depois começou, depois que surgiu então a fé católica, começou a haver divergência dentro da própria Igreja Católica, porque, entre outras coisas, foi estabelecido que a pessoa se salvava, quem tinha dinheiro comprava, chegava e comprava, eu dou tanto para eu ir para o céu, tipo de coisa assim. E houve uma divergência, então a Igreja Católica separou. Nós temos hoje em dia a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa, né? Uma do Ocidente e outra do Oriente. Logo depois, um grande católico divergiu também da Igreja Católica, foi Lutero, e fez a reforma, que foi os protestantes, né? Então Lutero, de repente, se desentendeu também com Calvino e veio o calvinismo. Do calvinismo vieram os anglicanos e testemunhas de Jeová e por aí. Não tem mais denominações cristãs que existam. É muito grande, né? Então, rapidamente, logo depois nós chegamos então no Consolador. O Consolador é justamente essa religião nossa, né, o Espiritismo, que vem falar para a gente que essas coisas todas são questões de interpretações. Logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala aqui, ouve praticamente toda hora, que o Evangelho pode se dividir em 5 partes: são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras se transformaram em dogmas, as religiões, essas coisas todas. Isso são 4 partes que a gente diverge, interpreta cada um do seu jeito, né? Uns acham que, como falei da pouco, que é o sangue de Jesus que estava bom. Eu já estava lendo uma pessoa até muito próxima, querida minha, falando assim: eu não tenho pecado, porque Jesus veio lavar meus pecados na cruz. Uma pessoa que acredita. Então, são as 4 primeiras partes. E a quinta, que é a mais importante, que é justamente o ensinamento moral, que ninguém questiona. Todas as religiões cristãs acham que Cristo está perfeito. E quanto mais a gente cresce em intelectualidade, quanto mais o mundo avança, mais entende Jesus como a criatura mais incrível que já surgiu na face da Terra, um tempo de inteligência e de amor. É o melhor médico, o melhor psicólogo, é o maior influenciador do mundo. E como é que ele influenciou? Dizendo uma coisa só: amai ao próximo como a si mesmo. Isso bastava. Se nós não criássemos esse monte de confusão que a gente vem criando pelo mundo afora, nós não teríamos isso, né? Então, já está chegando minha hora, a gente, para contextualizar os ensinamentos cristãos, porque é interessante sim a gente saber, e eu sei que a maioria dos aqui estão presentes, estão só recordando as coisas que eu estou falando, porque a gente conhece a história do cristianismo, mas nós precisamos contextualizar, trazer para os dias atuais os ensinamentos de Jesus, porque senão para que só saber? O que pode nos ajudar, o que nos inspira o posicionamento de Jesus, como ele agia, como ele ensinava, isso pode nos trazer ajuda pessoal para a gente progredir e ajuda coletiva. Então vamos lá. Amar os vossos inimigos pode ser uma coisa muito complicada ainda para nós, mas nós não podemos pensar assim em termos de ter amor à nossa própria consciência. A nossa própria consciência. Porque
A consciência é o próprio Deus dentro de nós, não é assim? Então, ninguém pode reclamar que não tem uma orientação, porque tem a própria consciência. Quanto mais a gente se espiritualiza, mais audível fica a consciência. Aquilo de você agir assim, ou assado, discutir isso, aquilo, tal, e dizer que tu está certo, mas quando tu se olha no espelho, ou quando tu deita na tua cama, aquilo se diz, tu não está certo. Pede desculpa. Refaz aquilo que você pensa diferente, muda de rumo. Então, a consciência, meus irmãos, se a gente for fazer uma análise, uma observação mais profunda, a gente percebe que o que existe na Terra de proibido é proibido porque nós não temos consciência de como viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Mas veja só, tem que a escravidão é proibida hoje em dia? Tem alguma lei que não precisa. Todo mundo sabe, não precisa, porque não deve se escravizar ninguém. À medida que a gente cresce e a gente evolui, as leis vão acabando. Então existe proibição porque nós ainda infringimos aquelas leis. Você imagina, na época de Jesus ainda se agregavam doentes. A gente lembra que os leprosos viviam nos lagos, vales dos leprosos, com um sininho no pescoço. Se ele saísse dali, alguém assim no meio da multidão escutar um sininho batendo, é um leproso. Pode matar que não tem problema nenhum. Assim também, como não tanto tempo assim, um preto não podia andar no ônibus nos Estados Unidos, por exemplo, tinha bebedouro diferente, escola diferente, a rua diferente, você não pode passar no mesmo passeio, mas mudou, a gente evoluiu, viu que aquilo não está certo. A questão do aborto, a tendência é que libere tudo, a gente vê de acordo com a nossa consciência. Não é assim que Deus faz conosco? Nós não temos livre-arbítrio. A gente pode pensar e fazer o que quiser, assim que Deus nos deixa. Então, as leis são sim um progresso da humanidade para reprimir aqueles que infringem a lei, né? Mas a tendência das leis é acabando. Não é viver numa anarquia, né? Sem ordem. Um dia que a nossa consciência for o nosso mestre, então, com certeza, não precisará haver mais lei. Eu vou pular aqui, vou falar um pouco a respeito de dor. Mas se a gente tivesse amor, a dor. O Márcio Clemente, na semana passada, uma palestra encantada. Aliás, vou pedir aquele pendrive dele para mim, para ver se eu consigo chegar perto da palestra que ele fez. Ele falando sobre dor. Gente, nós vivemos num mundo de muito sofrimento mesmo. Mas sem dor a gente não avança. Isso que para a gente parece uma coisa horrorosa, mas no fundo é justamente a pressão do progresso espiritual em cima da gente, para a gente acertar nossas coisas. Por que tem dor? Porque tem dívida. Imagina que Deus, a inteligência perfeita, onisciente, sabe de tudo, sabe do começo e do fim das coisas. Por que permitiria que existe isso? Nós estamos aqui agora, na maior parte de nós todos aqui temos casa, onde vão dormir com conforto, a maioria vai de carro para casa. Mas imagina nessa cidade aí agora, gente, quanta gente que anda nesse povo aí, a gente vai dormir com fome, o netinho chorando. No outro dia não tem dinheiro para passagem, gente doente que não tem
hospital, Marco, gente que está com câncer, que está esperando o exame médico, mas já só vai ser daqui a 2 anos. As guerras, as reuniões das mães atípicas, crianças com autismo, gente com fome. Nós precisamos entender essas coisas e a gente ser o sal da terra, para a gente estar consolando essas pessoas, levando o conhecimento espírita para a pessoa, para ela entender por que tem que resistir, mas com paciência, resistir de maneira pacífica. E, concluindo, amigo, nós vamos falar do amor aos inimigos. Olha só, amar os inimigos requer de nós realmente uma análise mais aprofundada. Eu, inclusive, tenho sido chamado várias vezes durante esse ano para fazer uma exposição aqui ou lá, está sempre amar os inimigos. E hoje, amar os inimigos, da forma que foi, né? Rogério Isaura nem era e chegou para mim como se fosse amar os inimigos. Então, olha só, e tudo contra, onde há divergência, opinião diferente, contradições, não pode haver harmonia total. Pode haver pessoas tentando se harmonizar, mas amor ainda não. Então, a gente tem que entender que ao cristão é indigno ele fazer quieto em determinadas situações. Então, quando ele se deparar com o mal, com certeza ele vai se confrontar com aquele que é inimigo das suas ideias. Só que a gente deveria agir conforme agiu Jesus lá atrás, arcando com as consequências. Jesus arcou com as consequências, né? Então, amar o inimigo não é de forma alguma a gente sentir o apreço, o carinho, a ternura que a gente sente por aquelas pessoas que nos são afins, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas do bem. Mas amar aos inimigos é tratá-los de forma diferente, é fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. É ter misericórdia, é ter piedade com essas criaturas que agem mal, porque elas sabem, fundo sabem, que estão agindo errado, porque elas têm consciência. Se a consciência não aparecer agora, vai aparecer lá na frente. E elas serão aquelas criaturas que sofrerão as dores, às quais nos referimos ainda há pouco. Muito obrigado. Palavra para o meu amigo, irmão Rogério. Obrigado, Zé. Eu preciso só de 30 segundinhos só para eu trocar o pendrive aqui do Léo e colocar o meu. Isso aqui é rapidinho. Bem, gente, como foi avisado, anunciado no início, né? Essa segunda parte agora nós vamos falar do capítulo 13, que é
que a vossa mão direita não saiba o que a vossa mão esquerda oferece. Né? E vamos trabalhar em cima desses itens 5, 6, 7 e 8. Quem tem, assim, uma intimidade que é assim com o Evangelho, porque muitas vezes nós pegamos o Evangelho esporadicamente, né? Onde nós deveríamos ter ele sempre na cabeceira da cama e sempre procurar estar fazendo uma leitura, porque o Evangelho do Cristo nos traz muita, mas muita lucidez, pacifica os nossos corações, principalmente nós que vivemos em dias assim tão turbulentos. E quando você conhece o Evangelho assim, a fundo, né? Possivelmente alguém aqui já está sabendo que o capítulo 5, que nós vamos dar início aqui, capítulo 5 não, desculpa, o item 5, ele fala sobre o óbolo da viúva. Mas antes da gente entrar aqui no mérito dessa passagem, o capítulo 15, como nos sugere, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita oferece. Aí eu faço aqui um questionamento. Ninguém precisa responder. Isso é só para a gente começar a fazer reflexões, que a nossa reunião, as reuniões públicas, como é um monólogo, então às vezes são 2 palestrantes, mas vocês que estão ouvindo, né, às vezes essa reunião não é típica para ser aberta para perguntas e respostas, mas fica aqui para reflexão. Será que nós trabalhamos de uma maneira em que a gente trabalha de uma forma anônima quando nós estamos praticando algo de auxílio, alguma caridade em alguém? Ou nós ainda temos aquela necessidade de fazer com que o bem que eu faço, ele tem que ser visto por todos? Normalmente a gente não questiona isso. Mas quando a gente estuda e lê lá o Evangelho, tem uma passagem do Evangelho que o Cristo diz o seguinte: se nós temos ainda a necessidade, né, de fazer com que os homens, né, tenham olhos de ver o bem que eu faço, para atender a minha necessidade de ser visto, eu já recebi o meu pagamento. Eu estou abrindo mão do mais importante, é de ter esse reconhecimento, esse trabalho anônimo, mas ser visto pelos olhos de Deus. Então fica aqui um questionamento para que cada um de nós, que procuramos, dentro da medida do possível, cada um exercer uma tarefa do bem, na ajuda do próximo, ao caído, ao necessitado, né? Ou algo de bom que você faça, mas que você faça no anonimato, que seria o ideal. Mas se você ainda tem aquela necessidade, não, as pessoas precisam saber que eu doei X em valor para uma determinada casa de caridade, que eu doei X quilos, né, de cesta básicas, né, para o orfanato, devemos nos policiar, vigiar, né, porque para os olhos de Deus o que vale realmente é a intenção, aquela vontade de servir, né, ao próximo, a verdadeira caridade, sem visar holofotes vindo até nós. Isso aqui é só uma reflexão de início. Agora, caindo aqui no item 5 do capítulo 13, essa passagem aqui, eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas independente disso, foi o que o Léo falou no início da reunião, numa parte que ele estava expondo. É muito importante de nós sabermos interpretar, né, o Evangelho e as mensagens, as parábolas do Cristo, principalmente tirando a parte moral do Cristo, os ensinamentos que Jesus nos passava.
Porque se nós formos, como o Léo falou, conversar com cada irmão, às vezes de outras religiões, o mesmo item que eu vou ler aqui para a gente, e colocar um entendimento lógico, claro, sucinto, né? Muitos interpretam de uma forma totalmente diferente. Então, essa passagem, ela fala da seguinte forma. Deixa eu pegar meu amigo aqui. Sim, ele está melhor. Estando Jesus sentado diante do cofre de ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o depositavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas colocou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, e esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no cofre, porque todos os outros deram o que lhes sobra, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para... Desculpa, minha parte aqui, ela não para. Só o finalzinho que faltou, mas... Ou seja, ela deu tudo o que ela tinha, ela deu o que era necessário. Quando a gente lê essa parábola, muitas pessoas interpretam de que o rico, a ajuda do rico não é válida. Só é válida a ajuda do pobre, porque, vamos continuar aqui só o finalzinho. Ao passo que ela deu de que lhes faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então, gente, vamos deixar aqui bem claro, como eu falei anteriormente, independente do pobre ou do rico. Aqui, especificamente na parábola, Jesus chama a atenção da maneira que o rico depositava a sua oferta. Não é pelo valor, nem pela quantia, mas na maneira que ele dava. Ele simplesmente dava de uma maneira como se fosse uma coisa despretensiosa. Dava por dar. Aquela oferta não era uma coisa que vinha de um gesto do coração, do amor. Ele dava, porque sobrava. Diferente da viúva que depositou 2 moedas de 10 centavos, que é um valor baixo, mas aquelas 2 moedas de 10 centavos para ela fariam falta, mas nem assim ela deixou de ofertar. Então, para os olhos, quando a gente faz esse balanço, né, qual oferta que teve mais valor? Então a gente tem que pegar dessa parábola e trazer para o nosso dia a dia e ver exatamente como tem sido as nossas ofertas que eu digo, quando a gente se coloca em ajudar alguém. Nós estamos ajudando por ajudar, ou estamos ajudando, né, por aquela questão de saber de que, ainda que eu tenha pouco, mas esse pouco que eu tenho, para ele é muito. Para ele vai ser muito mais. O auxílio vai chegar mais rápido, sem que esse pouco que eu tenho vai me fazer falta. Diferente daquele que simplesmente tem abundância e dá por dar. Mas sem olhar exatamente no fundo da questão da situação humanitária daquela pessoa. Porque a verdadeira caridade, tá, é aquela que ela brota, que faz com que movimente esse desejo de ajudar ao próximo, tá, mas um sentimento puro e não um sentimento vazio, oco. Então, esse exemplo
né, quando Jesus coloca esse exemplo da viúva, o óbolo da viúva, isso se a gente tem condições de transformar esse exemplo no nosso dia a dia em várias situações, que possamos exatamente não ajudar a ser caridosos por ser, eu hoje fiz uma caridade, fiz a minha parte do dia. Não, mas que a pessoa que esteja sendo auxiliada, ela possa enxergar no teu gesto, né, um gesto humanitário, que ela sinta realmente que você está fazendo, doando não só aquela moeda ou aquela quantia, aquela cesta básica, mas junto com aquilo ali está indo um pouco de você, o sentimento que ali esteja impregnado o amor e a vontade de servir espontaneamente e com o coração. Dando sequência nesse capítulo, porque esse capítulo ele não está completo aqui, mas a gente retirou as partes principais. Dando sequência. Outro trecho que muitas vezes as pessoas interpretam de uma maneira totalmente errada. E a gente está tendo a oportunidade de analisarmos aqui juntos. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles não terem meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Muita gente leva essa passagem aqui no pé da letra, pensando assim, poxa, mas claro, se eu resolvo fazer uma ceia, um banquete na minha casa, eu vou convidar os coxos, os estropiados, os mendigos, os necessitados. A pessoa já associa as pessoas que vivem em necessidade na rua, que você não os conhece. Não teria nada de mal, mas talvez a gente nem nós conseguiríamos fazer, e nem é esse o propósito que Jesus está nos ensinando. Coxos, pobres, como ele coloca ali, né? Cegos, muitos desses estão muito próximos de nós, dentro de nossa própria família. Sejamos coerentes e honestos conosco mesmos. Quantas vezes dentro de uma mesma família existe essa separação, o lado rico e o lado pobre, onde o lado rico faz as suas ceias, as suas festas, as suas cerimônias e só convidam aqueles da família que têm as mesmas condições, com segundas intenções, porque eles poderão retribuir uma outra ceia para que ele seja chamado, como se fosse uma paga do que ele fez. E os coxos, os estropiados, os pobres, que é da mesma família, que às vezes não são convidados, e esses que Jesus pede para que sejam convidados, todos de uma mesma célula, para que esses possam, junto com os ricos, se beneficiarem e o rico não esperar nada em troca. Se a gente for parar para analisar, isso é muito comum, não é difícil. A gente vê exatamente esta separação dentro de uma mesma célula familiar. Uma célula familiar, mas composta, né, com indivíduos em condições totalmente adversas, onde muitas vezes eles são banidos, esquecidos e excluídos.
Quando eu falei que a reunião pública, essa que a gente fica esse monólogo, às vezes a gente joga essas situações que faz parte do cotidiano, né? E que às vezes a gente vive num círculo desse e não se apercebe, né? De sermos injustos e ao mesmo tempo sermos injustiçados. Então que a gente reflita, a gente aproveite esses momentos quando a gente está aqui, assentado, um simples trecho, tá? A gente não está lendo esse capítulo todo, tá? Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dê. Que a gente possa realmente exercer esse sentimento de auxílio sem segundas intenções, a caridade verdadeira, sermos pessoas beneficentes, mas uma beneficência verdadeira, aquela que você não espera nada em troca, porque existe o beneficente, como diz aqui a parábola, né? Aquele que ele oferece algo, mas visando algum benefício, algo em troca lá na frente. Que possamos realmente sermos beneficentes, puros, transparentes. E dentro dessa dificuldade que nós temos, talvez o nosso estágio evolutivo ainda um pouco estou sendo até modesto, pouco imperfeito. Essa imperfeição que nós trazemos, que faz parte do nosso processo evolutivo, que às vezes faz com que nós tenhamos comportamentos assim tão inadequados. E olha que nós não chegamos em falar da caridade moral, que foi a que eu deixei por último. Pena que o tempo é curto, a gente pudesse se estender um pouquinho mais. Por isso que eu vou até aqui acelerar. Até então aqui a gente vinha falando de uma caridade beneficente, mas que envolve realmente a ajuda mútua, né? Dar um auxílio para aquele mais necessitado, né? O socorro, a ajuda financeira, a ajuda da cesta básica, da vestimenta. É caridade? É. Agora existe outro tipo de caridade que é mais difícil ainda, e que não era para ser, e que precisamos falar dessa caridade moral que cada um de nós, todos os dias, cada dia que nós levantamos, abrimos os olhos, temos a condição de ter mais um dia, é a oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar também esta caridade, a caridade material que nós falamos, mas agora a caridade moral. Eu peguei, vocês devem conhecer esse livro aqui, ó, Jesus no Lar. Tem um capítulo aqui nesse livro que ele fala um texto, né, que é o capítulo 30, que ele fala exatamente do que a gente está falando aqui. E eu vou ser bastante breve, que é uma leitura muito rápida, e fazer algumas observações que são colocadas aqui quando Jesus esclarece a João, um dos seus discípulos, sobre exatamente o que nós estamos falando aqui. E o título desse capítulo é A Regra de Ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que ao amigo divino respondeu com voz clara e firme. Deixa eu ver se o óculos está ruim. Aí Jesus responde a João: vamos nos colocar como se cada um de nós aqui fôssemos João, né? Um dos seus discípulos, que estava ali embebecido pelos ensinamentos do Evangelho do Cristo, mas ele queria saber como colocar tudo aquilo em prática. Ele queria vivenciar tudo aquilo, mas pela sua imperfeição, pela nossa imperfeição, muitas vezes nós
complicamos as coisas. E ele simplesmente perguntou a Jesus: o que eu preciso fazer? E Jesus, claramente respondeu firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. Uma pausazinha. É a troca. Que eu possa amar o meu próximo na mesma intensidade que eu quero que eu seja amado. É ter um olhar sem ter diferença, independente da posição social, financeira, da cor, da religião. O ser que está na tua frente é teu irmão. É amar. Pôr em prática a lei da justiça, amor e caridade na sua pureza. Simples. Mas Jesus continua: lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver, inclusive daqueles que possam gozar de um momento em poder ajudar muito, mas todos nós temos problemas. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. É sermos realmente verdadeiros. Às vezes, gente, a gente acha que, como ele diz aqui, acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, que às vezes a gente cumprimenta as pessoas por cumprimentar, balança mal, esboça um sorriso ou um bom dia muito baixinho, Isso quanto faz? Às vezes a gente passa pelas pessoas, pede a oportunidade às vezes de um momento em auxiliá-la, em ajudá-la, que sai às vezes um bom dia, com boa vontade nós damos. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinho e interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não é bom a gente ter a necessidade de falar e perceber que você está sendo ouvido. Essa pessoa que está lhe dando atenção, que está olhando nos teus olhos, que está entendendo a sua problemática, que está ali doando o tempo dela, despreocupado com os seus afazeres, mas com boa vontade em te ajudar, isso é uma caridade moral. Tudo isso que nós estamos falando aqui, esse bom proceder, descomprometido com interesse algum, com nada em troca, isso é caridade moral. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Em outra situação, às vezes as pessoas te procuram para conversar, para resolver algo, situações às vezes um pouquinho escabrosas, que você mantém a linha, sem alterar a voz, sem gritos. Não é o ruído do falar algo que vai resolver a problemática. Você está sendo caridoso moralmente. É ser brando, mas firme. Não precisa gritar. Porque a pessoa que vem tirar alguma satisfação com você, com esse ponto, e ver você à frente sem perder a postura, mantendo o equilíbrio, transmitindo brandura e firmeza, você está ensinando uma caridade moral para aquela pessoa, muito mais fácil de se resolver qualquer problemática. Dando continuidade, isso Jesus
falando para nós, cada um de nós aqui nesse momento é João. Abstenha-te das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e ainda, mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. A ociosidade, realmente, que às vezes nós nos perdemos nela, a pessoa ociosa, que tem aquele tempo ocioso, infelizmente a gente tende a estar prestando atenção na vida alheia, levantando às vezes falsos testemunhos, mas que a gente consiga enxergar neste indivíduo, né? Porque ainda que ele possa ter esse defeito, que ora nós já possamos ter tido, ou ainda temos, ter entendimento e levar a ele uma palavra de ânimo, de perseverança. Deixa eu só adiantar mais um pouquinho aqui, para a gente poder concluir. Faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Muitas vezes a gente acha que a gente tem o direito de deixar uma pessoa esperando porque você acha ou você se sente numa situação melhor do que ela. Não pode esperar. O fulano está chamando, ele espera. Né? Criando uma falsa, né? Como ele diz aqui, criando uma falsa importância de si mesmo. E olha só aqui que Jesus conclui aqui. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor que procede de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo da luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Que possamos realmente agir assim, não somente dentro da casa espírita, não somente às vezes nos nossos afetos, né? Nossos filhos, nossa esposa, mas em todos os lugares que nós estivermos. Que a gente possa exercer essa caridade moral e que as pessoas vão perceber um comportamento diferente, vão ver em você algo diferente que normalmente não se vê nos demais, mas que você não espere nada em troca, tá? Exceto que a pessoa possa ter o reconhecimento do teu comportamento, que com certeza o influenciará para o bem. E Jesus, terminando essa parte, silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Talvez a gente possa estar se questionando aqui também, já que nós estamos nos passando por um segundo por João. Como executar esses ensinamentos? Como colocar em prática a nossa caridade moral, além da material desinteressada, mas a nossa prática moral? Como? Jesus responde. O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Tenhamos boa vontade, tenhamos essa vontade verdadeira falando, brotando, saindo do nosso coração, sendo expressada por nossas palavras, pelo nosso sorriso, pelo nosso gesto diante do irmão necessitado. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Que nesse momento a gente possa fechar os olhos, imaginar como aqui no final desse capítulo
Jesus passando a mão sobre nossas cabeças. E te pedimos, Senhor, nesse instante, em que sentimos a Tua presença tão forte, tão próximo de nós, como se pudéssemos sentir a Sua mão sobre a nossa cabeça, da mesma forma que você depositou na cabeça do João, nesse capítulo que nos toca tanto. Que possamos, Senhor, ter a boa vontade que o Senhor nos sugere em sermos melhores cada vez mais, lutarmos contra as nossas más tendências, explorando cada vez mais a nossa força de vontade no servir. Que possamos tê-lo como nosso guia e modelo sempre, Senhor. E essa paz que sentimos aqui nesse instante possa perdurar hoje e sempre na nossa caminhada terrena. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.